Olá, amigos, amigas, seja bem-vindo ao Conversando com o Especialista, aqui na nossa campanha Solo Vivo é Solo Fértil. Nessa série a gente está trazendo alguns especialistas, alguns dos maiores especialistas sobre os temas que englobam a nossa campanha de manejo. E hoje a gente está aqui com a nossa querida colega, doutora Lenir Gotz. Gotz, acertei, né? Gotz. Gotz. Já começamos bem. Lenir Gotz, seja muito bem-vinda. Excelente apresentação que você fez para a gente, excelente palestra, e a gente queria aprofundar mais em alguns temas, entender mais alguns pontos, entender também como que o nosso manejo solo vivo é solo fértil pode atuar também no legado do fósforo no solo, né? Então, primeiro eu queria entender mais assim, você falou sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. E eu queria entender mais assim, o porquê que você foi se aprofundar nesse tema de legado do fósforo. O que te chamou a atenção? Por que você se interessou por essa área, né? Bernardo, primeiramente, muito obrigada. É uma satisfação estar aqui com vocês. Olá, pessoal. Obrigada pela introdução, né? Então, é simples, mas de certa forma é simples, porque quando você está na graduação, você vê os temas assim de uma forma mais ampla, né? Por exemplo, sei lá, você entende que a CTC do solo é X, é tal e é ok. Aí quando eu fui no mestrado, eu comecei a entender, não, a CTC aí é tal por conta disso, por conta daquilo. E aí quando eu fui ver o fósforo, nossa, o fósforo a eficiência é baixa porque ele fica no solo. Nossa, mas fica no solo e a planta não acessa? Por quê? O que acontece? Como que a gente pode melhorar isso? Tem como? Porque a gente sabe que a reserva é finita, né? Uma hora vai acabar. A gente precisa aumentar a eficiência, né? Tá. E aí, durante o mestrado, eu já comecei a estudar um pouco mais a parte de fósforo em áreas com aplicação de dejeto e líquido bovino, não a Legacy P, era a parte de fertilidade no geral, mas focando mais no fósforo. Então, durante o mestrado, eu fiz extrações sucessivas com resina, porque aí entra a questão de metodologias, que uma extração, será que uma extração com resina extrai tudo que a planta consegue acessar? Sim. E aí eu entrei nesse mundo do fósforo e foi aí que eu ingressei no doutorado com o pavinato, né? E aí entrando na parte do legado de fósforo em português, né? Enfim, foi de uma forma breve, dessa forma que eu cheguei no fósforo. Perfeito. E esse termo do legado é um termo interessante, queria até falar dele um pouquinho, porque legado eu entendo que é aquilo que você deixa para as gerações futuras, né? Exato. É isso que o nosso agricultor está fazendo hoje com a adubação dele de fósforo, ele não está usando tudo e está deixando para as gerações futuras aquele fósforo, ou mesmo, talvez nem para gerações futuras, né? É isso que eu ia te falar, né? Esperamos que ele deixe para a geração futura, né? Tomara que essa geração futura consiga acessar, né? Por isso que tantas pesquisas vêm sendo desenvolvidas para a gente tentar acessar esse legado de fósforo no solo, né? E o que você estudou no doutorado e todo o teu histórico acadêmico também, histórico de pesquisa e profissional também, o que você tem visto sobre esse acesso a esse fósforo? Primeiro, vamos voltar um ponto, né? Assim, o que necessariamente é esse legado de fósforo? Por que ele ocorre? Como que é? Onde vive? Do que se alimenta? Fala um pouquinho mais dele, assim, relembrar. No Globo Repórter, né? Exato. O que é? Né? Como eu abordei lá na apresentação, de forma bem simples, é aquela diferença do fósforo que a gente aplica com o fósforo que sai da lavoura. Sai da lavoura via exportação de grãos, enfim, depende da tua cultura, né? E perdas. Parece simples, né? Só que isso é simples, a gente, teoricamente simples, fazer numa área pequena, né? Só que nem é tão simples, porque a gente não consegue ver questão de perdas, né? É muito variável, né? Por exemplo, perdas de fósforo em uma área que a gente fala, os peraus do Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcha, então tem muito peral lá na minha região. A perda de fósforo por erosão nos peraus do Rio Grande do Sul é diferente da perda de fósforo, sei lá, numa área do Cerrado, que é a área plana. Sim. Então é muito complexa, né? Parece algo simples, a diferença entre o que você aplica e o que sai. Mas é complexo, sabe? Tá. Esse número aqui que a gente ia falar dele, né? Porque 33,4 milhões de toneladas de P no solo brasileiro.
Exato. E esse número ele chama atenção porque esse artigo que... Você participou desse artigo também? Não, infelizmente não. Eu entrei no doutorado em 2020. Azar do Pavinato, né? Não perdeu a chance. Brincadeira. Mas esse número, esse 33,4 milhões, ele chama muita atenção porque numa primeira lida, no primeiro entendimento, a gente pode pensar, então quer dizer que eu não preciso mais adubar, né? Já tem fósforo mais que suficiente, né? O famoso, vamos pegar o solo, ensacar e vender como adubo. Mas não é bem assim, né? Explica um pouquinho mais por que esse número não é positivo, ou tão positivo assim, vamos dizer assim. Parte daquele princípio lá que eu comentei na aula, né? Da força que o nosso solo tem de reter esse fósforo para ele, né? Eu acho muito legal aquela frase lá, esse mesmo professor que me ensinou por que que a CTC acontecia de tal forma, por que que a gente tinha tantas cargas em um solo e no outro não. Ele falou, gente, além de ser pobre, ainda é roubado. Ele usava esse termo. Então, nossos solos são pobres e ainda você aplica e vai para o solo. Então, a característica dos nossos solos é essa, é ser dreno de fósforo por conta do material, da mineralogia, né? São solos velhos, altamente intemperizados, aí vai aquela transformação dos minerais, aí chega na... Se a gente pensar em nível nacional, o mineral predominante na fração argila é caulinita. A caulinita, ela absorve fósforo, mas menos do que os óxidos de ferro e alumínio. Então, tem solos que chegam na predominância de óxido de ferro e alumínio, que tem aquela alta capacidade de absorver. E é uma ligação específica. Então, ela não depende de carga. Por exemplo, CTC, CTA, você vai absorver, sei lá, cálcio, magnésio, mas aí ele vai voltar para a solução, né? Entendi. Porque aí a gente pensa, CTC, CTA do solo, ela é uma reação reversível, tem aquela questão de trocas, então vai para a solução, volta para as cargas. Fósforo não. Ele também vai se absorver na CTA de forma reversível e tudo mais, mas tem essa característica da absorção específica. Ele troca ligantes e é muito difícil reverter essa ligação. Claro, tem ligações de diferentes níveis, né? Então, vai depender de acordo com o quanto que você tem acumulado nesse solo. Que nem eu comentei, não é que ele vai absorver para sempre, tem um limite, né? Tá. Então, só que você atingir, tipo, saturar o teu solo com fósforo, você tem que aplicar toneladas. Então, não é viável economicamente, mas tem um limite. E quanto mais você vai saturando, mais esse fósforo vai ser disponível para a planta, esse outro fósforo que você aplica. Por isso que muito se fala também da adubação de fósforo, contando também da questão da difusão, que a gente sabe, né, que precisa aplicar próximo da planta, mas outro ponto é que você aplicando localizado, você reduz esse contato do teu fósforo com o solo, e aí vai reduzir esse contato com os óxidos também, e aí vai aumentando a disponibilidade. Então, até entrando nesse ponto, sobre o que você... E voltando àquela pergunta anterior, né? Do que você tem estudado, do que você tem visto, quais são as estratégias que a gente pode ter para minimizar essa perda, né? Porque eu estou entendendo que já nem é mais um legado, porque pelo que você me contou, boa parte vai ficar ali e a gente não vai ver mais esse fósforo, né? Que foi retido ali. Boa parte a gente já não consegue. Mas existem estratégias para a gente minimizar isso e até pensando também no nosso manejo do solo fértil, né? Que usa o condicionador, os nossos enraizadores, o nosso mobilizador biológico, a nova cepa, a EVO 53, Sim. promove crescimento radicular também. Eles trabalham também ajudar a diminuir essa perda de fósforo, vamos dizer assim, uma perda. Posso falar de perda? Pode, eu acredito que sim, né? Aí a gente tem que pensar qual que é o conceito de perda, mas enfim. Espera aí, que ainda está muito cedo e a gente está tomando água aqui. Se fosse cerveja, daí a gente entrava nesse assunto de qual é o conceito de perda. Daí a gente filosofava mais sobre isso. Vamos ser mais simples. Vamos considerar uma perda para o solo. Não, um pedágio. Perfeito.
Pedágio é um termo que muitas pessoas utilizam, eu acho que é um termo interessante, né? Um pedágio. Pensando assim, como é que a gente reduz o que fica nesse pedágio? Vamos dizer. Então, vamos partir do pressuposto que o produtor, o agricultor que utiliza a tecnologia do solo vivo, solo fértil, Sim. tem o básico, né? Que tem o solo corrigido, né? Ah, tá. Então, começar do começo, né? Exato. Não adianta você querer, como é que é, construir a casa com a decoração dentro dela se você não tem um alicerce, né? Exato. Não tem parede para pendurar o quadro, né? Exatamente. Não Tá. adianta você tentar uma tecnologia excelente num solo que está com pH ácido, por exemplo. Tá. A gente viu que vai precipitar, vai ocorrer N reações no solo e não vai ficar disponível, né? Então o micro-organismo vai sofrer para sobreviver naquele solo, né? Para começo de história, né? Então vamos partir do pressuposto que tem um solo corrigido, né? Tá. Essas reações que eu comentei, a gente consegue, por exemplo, do fósforo orgânico, não entrei nessa parte do fósforo orgânico, né? Tá. Mas o fósforo orgânico, ele também está ligado por diferentes ligações, né? Mas enfim, energias, vamos falar, né? E aí, fosfatases, enzimas chamadas fosfatases, elas podem quebrar essa ligação, né? A gente tem diferentes fosfatase ácida, alcalina, enfim, que entra no grupo das fosfomonoesterases. E aí entra a questão dos micro-organismos que podem ajudar fornecendo essas enzimas que podem atuar naquele fósforo orgânico que a gente viu que um sistema plantio direto aumenta fósforo orgânico. Perfeito. Então, fornecendo micro-organismo, a gente consegue fornecer essas enzimas. A liberação de ácidos orgânicos é uma alternativa também, que vai... Só que não vou falar que vai quebrar aquela ligação lá com alta energia, gente. É difícil falar isso, né? Outro ponto que eu acho que... Até porque os ácidos orgânicos geralmente são ácidos fracos, né? Exato. E aí a gente utiliza para fazer análise do fósforo total um ácido forte, que não existe no solo. Então, para quebrar aquelas ligações, né? Não faz sentido, né? Mas pode ajudar, porque como eu falei, esse fósforo está absorvido por diferentes energias. Então, ele pode quebrar aquela ligação que não está tão envelhecida, uma ligação que pode ser que aquele fósforo moderadamente lábil. Perfeito. Entende? Mas então existem estratégias que a gente consegue fazer para melhorar ou diminuir esse pedágio que a gente paga hoje. E aumentar a eficiência. Né? Aumentar a eficiência. E você, como especialista nesse assunto de legado do fósforo, já caminhando aqui para o nosso finalmente, você tem algumas considerações, você tem vamos falar assim, dicas para os nossos colegas que estão assistindo? E para nossas colegas que estão assistindo, e como que a gente pode levar essa informação para o agricultor e falar assim, ó, existe um pedágio e você tem que tomar cuidado para esse legado aí não ser perdido, né? Não ficar, você acabar não aproveitando tudo que você pode aproveitar. Então, eu não apresentei esses dados na apresentação, mas essas estratégias que o professor Pavinato e colaboradores, né, a gente fala professor Pavinato, mas teve outros autores envolvidos, ele colocou algumas estratégias, né? Que ele comentou que a eficiência média é 50% e a gente pode aumentar essa eficiência, né? Durante o doutorado, eu avaliei junto com uma equipe excelente, equipe da Embrapa, pesquisadores de diferentes países, a gente avaliou esses manejos e como eles aumentam a eficiência do uso do fósforo, né? Então, aquela eficiência que o professor Pavinato no artigo comentou pode aumentar, a gente conseguiu ver que pode aumentar. Perfeito. Então, a gente chegou à eficiência até mais de 100%. É possível? Mas aí o manejo, né? O manejo. Além daquilo que tinha sido aplicado. Exato. Tá. Então, tipo, começar da base, solo corrigido, aí pensando plantas de cobertura, rotação de culturas, micro-organismos, um ponto que eu esqueci de falar, sistema radicular. Se a gente tiver um sistema radicular mais desenvolvido, aquele fósforo que está numa distância maior, a planta vai acessar, porque a raiz vai crescer, vai explorar mais o solo. Perfeito. E um micro-organismo vai ajudar nesse sentido também. Desde que você tenha um manejo lá, sistema plantio direto, solo corrigido, enfim,
todas as práticas que a gente sabe, né, são muito consolidadas já em... Você precisa ter uma base para o micro-organismo poder sobreviver, proliferar, né? Exato, E o mesmo para a raiz também, né? exato. Precisa ter condição de crescer ali, né? Porque Com só... certeza. Ah, E aí, muitas vezes, sei lá, o produtor compra o produto, aplica, não fez efeito, não... mas aí, como que tá o solo, né? daí o problema é o produto, o problema é o manejo. Exato. Perfeito. Então, puxa, excelente conversa, muita informação de qualidade. A gente tem aqui junto com a gente uma das maiores especialistas no assunto, e é uma das maiores especialistas mesmo, né? Porque os artigos que você publicou no seu doutorado vem dando aí bastante repercussão, né? Até só para encerrar, Ah, tem um dos seus trabalhos fala muito dessa questão do ciclo do fósforo, né? Seria o ciclo do fósforo? aquela figura que eu te mostrei, Essa mesmo. aquela figura será publicada daqui uns dias, espero, né? Se a revista aceitar. Ah, só. E aí o próximo a gente vem falar dela. A gente conseguiu, porque tem diferentes técnicas para a gente avaliar esse fósforo no solo, né? Que eu falei, tem fósforo orgânico, inorgânico, adsorvido, os óxidos de ferro, alumínio, fósforo na matéria orgânica, enfim. E aí a gente conseguiu pegar aquela reação do fósforo no solo. A gente Puxa vida. teve uma amostra indeformada, conseguimos ver onde tinha o grânulo do fertilizante, aí avaliamos por XRF, e aí depois fizemos análise de genes que avalia as espécies, né? Então, conforme foi saindo de perto do fertilizante, foi saindo daquele fósforo ligado a cálcio, que é do fertilizante. No caso desse específico, era um fosfato natural reativo GAFSA. Ok. E aí foi saindo e foi sendo absorvido. Então, a gente conseguiu mostrar isso com as análises, exato, e visualmente, né? Naquela imagem linda, ficou perfeita, né? Enfim, obrigada a todos os colaboradores, né? Porque foi um trabalho assim em grupo. Tipo, a gente fez análises, essa em específico a gente fez num laboratório da França. Ah, Então, foi uma parceria que a gente fez com o pessoal lá e a gente conseguiu conduzir. E aí a gente conseguiu ver também um grânulo mais antigo. Então, aquela característica lá que estava bem definida, o grânulo rico em fósforo e foi saindo e foi reduzindo, no grânulo com um longo prazo, esse trabalho tinha 22 anos de adubação fosfatada, Nossa. anual. Estava tudo Mais velho que eu. misturado, né? Mais velho que eu. Ah, Deixa quieto. vamos deixar baixo, né? Enfim, a gente conseguiu ver que estava tudo misturado, assim, e tinha mais fósforo ligado a ferro e alumínio mesmo. Tá. Então a gente meio que comprovou, né, que realmente ocorre essas reações e essa curta distância de locomoção, né? Então moveu por curtas distâncias aquele fósforo do fertilizante para fósforo ligado a ferro e alumínio. Provar vários pontos ali, né? E pensando no nosso manejo, e pensando em tudo que você conseguiu mostrar, aonde que a gente teria uma ação, se a gente for pensar assim, solo vivo é solo fértil, a gente teria alguma ação dentro desse ciclo, onde que a gente poderia ver alguma diferença ali, uma diferenciação? Aquilo que a gente abordou, a questão de fosfatases, ácidos orgânicos e sistema radicular, né? Precisa ter sistema radicular para Aumentou acessar. a raiz, melhorou o ambiente para os Melhorou o micro-organismos ambiente. crescerem, para a raiz crescer, que daí os nossos condicionadores, os nossos enraizadores e os micro-organismos com enzimas e promoção de raiz. Seria mais ou menos isso. Exato, com certeza. Pensando assim, nossa, um ambiente lindo, né? Solo vivo, solo fértil, exato. E é o que a gente busca, né? Sim. Um solo fértil, um solo vivo, um solo fértil. Nossa, eu adorei o nome, né? Porque é o que a gente vem buscando, né? Perfeito. E eu acho que a gente tem tudo isso com um sistema radicular bem construído, né? Maravilha. Que a gente consegue acessar, não pensando somente no fósforo, né? Mas os nutrientes no geral, né? Muitos nutrientes a gente perde por lixiviação, então tendo um sistema radicular mais profundo, esse sistema radicular consegue acessar aqueles nutrientes. Não vai embora não, né? Exato, ele consegue chegar mais profundo no solo e consegue acessar, né? Sem contar nos exudatos radiculares também, né? Que a gente aumenta o sistema radicular, vai aumentar a exudação radicular, né? Perfeito. Bom, para encerrar, se quer dar algum recado, quer deixar algum recado para os colegas que estão assistindo,
A palavra é tua. Ah, muito obrigada. Não, eu só gostaria de agradecer novamente, né, o convite. É uma grande satisfação estar aqui e falando de um tópico que toca meu coração, né? Tipo, tem aí 5 anos de doutorado, 2 anos de mestrado, então é muito bom falar do que a gente gosta, né? Então, muito obrigada, Bernardo, o David também pelo convite. E espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Eu gostei bastante, achei que foi bem proveitosa. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada. E eu que agradeço mesmo. Foi realmente muito boa a conversa, um assunto muito legal, muito interessante, com informações de altíssima qualidade. E você está iniciando aí a nossa série. Então, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. E vocês estão aí assistindo, não perca que a gente vai ter muito mais especialistas aqui conversando para a gente sobre esse tema tão importante, tão bonito, né? Solo vivo é solo fértil. Exatamente. Obrigado, até a próxima.